Palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico que nos mostra diversas classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus, como você acabou de ouvir. Mas eu quero destacar apenas uma dessas classes, que é justamente esta aqui: efeminados. Efeminados. Vemos aqui que os idólatras, que os adúlteros, que os sodomitas, que os ladrões, que os avarentos, os bêbados não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, mas também tem aqui essa palavra, os efeminados. Eles também não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, a não ser, claro, que venham se converter ao Senhor, que venham abandonar esta prática pecaminosa e venham se converter ao Senhor. Talvez você pergunte, mas pastor, o que significa efeminados? O que são os efeminados? São homens com aparência ou costumes de mulheres. Poderia dizer também que são os homossexuais. Esses são os efeminados que diz a Bíblia que não herdarão o reino dos céus. Mas por que os efeminados ou os homossexuais não herdarão o reino dos céus? Eu quero falar para você aqui e eu quero que você preste atenção. Poderia eu citar aqui diversos motivos pelos quais eles não poderão entrar no reino dos céus. Poderia eu aqui citar diversos motivos que levaríamos aqui a programação inteira de hoje. Porém, eu quero resumir em um só. Eles não herdarão o reino dos céus, porque o homossexualismo, a homossexualidade, ou os efeminados, seus costumes ferem os princípios de Deus. Somente por isso. Eu quero que você que pode e tem a Bíblia aí perto de você, venha comigo no livro de Gênesis, no princípio, no livro da criação. Gênesis no capítulo 2, o Senhor fala aqui algo muito lindo, muito claro, muito objetivo, que a pessoa só não entende mesmo se não quiser entender. Diz aqui a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Você vê que a palavra do Senhor não diz que irá fazer, formar um adjunto. Não. A Bíblia diz, o Senhor, ele diz pela sua palavra, que Deus, vendo que não era bom que o homem vivesse só, porque o primeiro a ser criado foi Adão, e Deus observou por um tempo Adão ali sozinho, e Deus percebeu, e dentro do coração de Adão, Deus conseguiu ver a sua insatisfação pelo fato de estar só. Poderia Deus ter feito um outro homem, um adjunto, mas a palavra do Senhor diz com toda clareza: far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja, Deus fez um homem e uma mulher. No versículo 21, o Senhor continua dizendo: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Você vê que Deus, ele fala com toda clareza, com toda objetividade. Deus, ele formou uma mulher. E aqui também a gente já descarta aquela tese lá de poligamia, né?
O homem tem que ter várias mulheres. Isso aí também é uma heresia e um pecado e uma abominação aos olhos do Senhor. Deus não fez várias mulheres e trouxe a Adão. Deus fez uma mulher e a trouxe até Adão. Diz a palavra: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma, está no singular, uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varô, porquanto do varão foi tomado. Portanto, finalizando o texto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E apegar-se-á a sua mulher. Claramente, irmãos, nós observamos aqui nesse texto, aqui nessa ministração, que Deus fez o homem, fez a mulher. O propósito de Deus era que a família viesse a ser constituída. O propósito de Deus era que o homem e a mulher viessem a se multiplicar. Deus não criou o homossexual. Deus não formou o homossexualismo. Foi o homem, foi a mulher. O homem, homem, a mulher, mulher. E ponto final. Mas, pastor, se Deus não formou o homossexual, se Deus formou só o homem e a mulher, pastor, então quem formou o homossexual? O melhor, quem formou a homossexualidade? Quem formou o homossexualismo? Aí eu vou te dizer, meu irmão. Sabe quem foi que formou o homossexualismo? O mesmo que formou o vício. O mesmo que formou a idolatria. O mesmo que formou a avareza. O mesmo que formou a glutonaria. O mesmo que formou o ódio. O mesmo que formou a mentira. O mesmo que formou o pecado. Quem formou o homossexualismo ou a homossexualidade e introduziu no homem, fazendo-o assim ser um homossexual, foi Satanás. Foi Satanás. É por isso que no princípio da mensagem aqui, nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, e eu vou novamente reler o versículo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todas essas classes aqui, que estão impossibilitadas de herdarem o reino de Deus, claro, a não ser que se converta ao Senhor, todas essas classes, todas essas práticas pecaminosas foram geradas por Satanás e introduzidas na humanidade. A bebedice, ou seja, o vício, os roubos, ou seja, os ladrões, o adultério, a idolatria, tudo isso foi criado por Satanás e introduzido no meio da humanidade, né? O vício gera o que? A bebedice. O adultério gera o que? Os adúlteros. A idolatria gera o que? Os idólatras. Aqui, a homossexualidade forma o que? Os efeminados, ou seja, os homossexuais. Então nós devemos entender: ninguém nasce homossexual. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher. O diabo é que introduz esse sentimento maligno que faz um homem sentir prazer ou desejos por outro homem. O diabo é que introduz esse sentimento maligno que faz o homem desejar ser como uma mulher, ter os mesmos costumes que uma mulher. O diabo
que introduz no coração do homem esse sentimento mau, esse sentimento maligno, que fere os princípios do Senhor, que desagrada ao Senhor. Mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, uma colocação aqui. Entenda bem, meu irmão, entenda bem. Nós não devemos, de forma alguma, agredir o homossexual. Como eu vi recentemente em um noticiário, no programa de TV, homens espancando, agredindo fisicamente os homossexuais. Também concordo que ninguém deve zombar dos homossexuais. Eu também concordo plenamente que ninguém deve desprezá-los, ignorá-los. Não, porque Deus ama também a eles. Deus ama também a eles. Se nós tivéssemos que espancar os homossexuais, teríamos também que espancar os idólatras. Teríamos também que espancar os bêbados. Teríamos também que espancar os avarentos. Porque diz aqui são classes de pessoas que não herdarão o reino dos céus, a não ser que se convertam. Todos esses não são apenas os homossexuais, mas são os idólatras, são os ladrões, são os adúlteros, são os bêbados. Imagina, meu irmão, se acontecesse aquilo que está acontecendo no sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, as pessoas pegassem porretes na mão, pedras, andasse em um bando, e quando visse uma pessoa bebendo, se alcoolizando, fosse espancar. Quando visse alguém adulterando, fosse espancar. Quando visse alguém roubando, se todos os ladrões fossem espancados, meu irmão, o mundo estava destruído. Então, o que eu estou dizendo aqui é que tudo isso é pecado. Tudo isso são práticas pecaminosas, tanto a idolatria como o homossexualismo. Os ladrões, os que roubam, como também os avarentos, como os bêbados, tudo isso aqui são práticas pecaminosas. Todos esses aqui estão impedidos de entrar no reino dos céus, a não ser que se convertam ao Senhor. Então, se tivéssemos que espancar a um, teríamos que fazer com todos. Isso não pode acontecer. Se existisse dentro da Bíblia uma brecha dizendo que uma classe dessa teria que ser apedrejada, pelo menos aqui no Novo Testamento, que é onde nós estamos, teria que ser espancada, então todas já também teriam que ser espancadas, apedrejadas. Nós devemos ter um entendimento aberto quanto a isso. Nós não devemos andar espancando, xingando, zombando, desprezando, criticando, não. O que então que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que orar e pregar para eles. Temos que fazer isso para os idólatras, para os bêbados, para os adúlteros e também para os homossexuais. Temos que orar por eles. Temos que pregar a palavra para eles, como agora está sendo feito. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra o físico, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, como diz a palavra de Deus lá em Efésios, é justamente contra as forças do diabo, contra os espíritos da maldade, são contra as trevas. A nossa luta é contra isso, não contra um homem porque ele é um homossexual. Nós não podemos lutar fisicamente contra eles. E em muitos casos, quando nós chegamos, eu já fiz trabalho de evangelismo nas madrugadas para os homossexuais. E eu já conversei com alguns deles, evangelizando, eu mais um grupo de obreiros. E em muitos casos, eles são conhecedores da Bíblia. Eu me deparei já com alguns que, quando eu estava ministrando, eles diziam: olha, eu conheço a Bíblia, eu já fui até evangélico. E se encontra naquela situação. Alguns
que eu já evangelizei, que eu já preguei, alguns até que já choraram, sabe? E já até declararam, olha, nós sentimos, eu sinto, alguns falaram assim, olha, eu sinto um desejo de sair, mas não estou conseguindo, não tenho forças para largar isso. Então é a mesma coisa que acontece com o usuário de droga. Eu também já evangelizei, já fiz trabalho com viciados, e eu vejo a mesma coisa. Tem viciado que diz, olha, eu já tive vontade de largar o vício, mas não consegui. Tem viciado que a gente vai pregar para ele que ele chora, mas estão lá na prática. Por quê? Porque ambos estão sendo dominados pelo maligno. Ambos estão sendo dominados pelo maligno. Então, a nossa luta é contra o maligno. Nós temos que orar pedindo para Deus resgatá-los, pedindo para Deus tirá-los das garras do inimigo. Nós temos que orar pedindo para Deus libertar estas vidas. Ontem mesmo conversava com a senhora e me pediu oração justamente por uma pessoa que é um homossexual. Ela disse que ninguém dizia, olhando para ele, que ele era um homossexual. Era uma pessoa educada, prestativa, mas era homossexual. E me pediu muito oração em favor da vida dele. E eu disse, irmã, eu vou orar por ele, para que Deus faça a obra na vida dele e o liberte de tal pecado. E assim existem muitos. Evidentemente que existem aqueles que não querem se libertar, né? Como existem idólatras que não querem sair da idolatria, como existem viciados que não querem sair do vício, mas existem também os que querem sair e não estão conseguindo, e não estão tendo forças para isso. E nós vamos orar para que Deus, pela sua misericórdia, venha libertá-los. Eu conheço muitos homens de Deus hoje que eram no passado homossexuais. Eu conheço pastores usados por Deus que hoje já constituíram uma família, hoje já têm filhos, mas que antes eram homossexuais. Haviam feito até cirurgias, implantes, antes eram homossexuais. E eu vou trazer aqui na rádio um obreiro, um homem de Deus, ex-homossexual. Eu vou trazer aqui na rádio. Então é uma coisa sim que tem jeito. É uma coisa sim que nós não devemos apedrejar, que nós não devemos odiar. Não. Nós temos que ver que por trás daquilo ali é uma alma, tem que ser salva. E tem jeito, tem libertação, porque para o nosso Deus até para a morte tem jeito. Se o camarada está morto, o nosso Deus, ele tem o poder de ressuscitar. Que dirá de tirar esse sentimento maligno do coração de um homem que faz ele desejar outro homem, ou que faz ele ter desejo de ser como uma mulher. Tem jeito, irmãos. Está faltando é a nossa oração, é o nosso empenho em orar, em evangelizar, em pregar isso aqui. Também era muito fácil para mim eu abrir minha Bíblia aqui lá em Romanos capítulo 2 e logo meter o cajado, exortar, dizer que é falta de vergonha. Seria muito fácil. Só que isso aí não iria resolver nada. Não iria ajudar aqueles que estão vivendo hoje nessa prática. O que eu quero dizer para todos os homossexuais que me ouvem agora é que nós, servos de Deus, estamos aqui para ajudar, para pregar que isso não é de Deus e que todos os homossexuais que existem não nasceram homossexuais. E que Deus pode e quer libertá-los. Deus quer fazer de você que vive na homossexualidade, Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer te fazer um grande homem, uma grande mulher. Deus quer te fazer uma nova criatura. Deus quer te limpar, quer te purificar deste pecado, desta abominação. Desculpe, meu irmão, se você se sente ofendido, mas você que é um homossexual, você está sendo dominado pelo maligno. E Deus, Ele pode te libertar do maligno. Uma vez você libertado do maligno, você não vai sentir mais nenhuma vontade de ser como uma mulher.
Você não vai sentir mais nenhuma vontade de se vestir como uma mulher. Você não vai sentir mais nenhum desejo por homem algum ou por pessoas do mesmo sexo. Deus quer fazer isso. Deus quer. E para Deus fazer, você tem que aceitar esse convite aqui de Deus que eu quero ler para você. Deus fala com todos. Deus fala com todos. Com todas as classes de pessoas. Aqui em Mateus, no capítulo 11, diz a palavra do Senhor. Escute grave no teu coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimidos em algumas traduções, que eu vos aliviarei. Escuta, é um convite do Senhor. Vinde a mim, todos, é todos. Pode ser os bêbados, pode ser os idólatras, pode ser os viciados, podem ser também os homossexuais. Todos, vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, Deus não está te excluindo. Você que é homossexual, entenda. Igualmente nós não excluímos a ninguém, não rejeitamos a ninguém. Deus está convidando para Ele restaurar, mudar, transformar a tua vida. Ele diz, vinde a mim. Se você está cansado desta situação, se você está cansado de ser dominado pelo inimigo, olha, tem homens que durante o dia está trabalhando, se veste normalmente, vive normalmente como homem, mas durante a noite muda totalmente a forma de ser. Se veste como mulher, se pinta como mulher e faz as coisas que as mulheres fazem, ou seja, praticam um ato sexual com outros homens. Agora me responda, isso não é uma coisa maligna? Quando está no seu estado normal durante o dia, exercendo o seu trabalho na empresa, em casa, eles não querem ser daquela forma, não querem viver como mulher. Mas aí vai chegando a noite e eles começam a sentir aquele desejo. Às vezes até casados são, sai de casa levando uma roupa de mulher, vai para um baile e ali vão se prostituir com pessoas do mesmo sexo. É ou não é uma coisa maligna? É uma coisa maligna. Se você está cansado dessa vida, se você está cansado disso, então aceite esse convite do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que é um homossexual, nós queremos ajudar a você. Não estou em momento algum aqui criticando o homossexual. Não estou em momento algum aqui criticando o efeminado. Eu estou aqui criticando e pregando contra o homossexualismo, contra essa prática da homossexualidade que sai das profundezas do inferno. Assim como sai das profundezas do inferno o vício, o adultério, a idolatria e outras coisas mais. Então Deus quer te ajudar e Ele pode te ajudar e Ele vai mudar a tua história se você vier a Ele. Vinde a mim, todos, inclusive você que é um homossexual. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E eu mudarei a tua história, diz o Senhor. Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus.